estou feliz de estar aqui com os irmãos essa noite para louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome dele, porque nós somos necessitados de Deus. Aleluia. Nós sem Deus, irmão, nós não somos nada. Oh, Jesus. Nós somos igual aquele jumento que Jesus entrou montado nele lá em Jerusalém. Jesus entrou montado no jumento e as pessoas festejavam, gritavam, se alegravam, jogavam a palha no chão, o jumento não pisar no chão. Em algum momento aquele jumento talvez se achou importante. Gente, eu sou importante. Gente, olha, eles não querem nem que eu pise no chão. Agora tem até tapete de folha aqui para mim pisar. Mas foi só Jesus descer do lombo dele que ele foi puxar uma carroça. Então, irmãos, nós só somos importantes quando Deus está conosco. Sem Jesus nós não somos nada. Nem poeira. Nem poeira nós somos. É só a misericórdia do Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em João, capítulo 18. João, apóstolo do amor. Escreveu uma palavra aqui bem interessante para nós. Eu ainda não vi ninguém abordando essa palavra com esse ponto de vista, pelo menos. Então eu queria compartilhar com vocês uma palavra que, pelo menos para mim, é uma palavra nova, uma revelação nova de Deus para a minha vida. João capítulo 18. E vamos ver a partir do versículo 36 até o 40. João 18, 36 ao 40. Se você pudesse colocar de pé, era ótimo, irmão. Mas se você não puder também, você não vai deixar de ser abençoado por isso. Vamos ler em nome de Jesus. Eu tenho uma versão aqui, irmão, dessa Bíblia, é a revista corrigida do Almeida. É uma Bíblia bem antiga. Eu comprei essa Bíblia, acho que em 2003. Não, está tranquilo. Só talvez está diferente da sua versão aí. Amém. Vamos lá, 36, João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pode sentar em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus tem a total liberdade para operar em nosso meio, falar conosco, para tocar em nosso coração, no meu, no seu. Nós consigamos entender o que Deus quer falar conosco nessa palavra. Irmãos, aqui Jesus, ele já estava preso. Pedro já tinha cortado a orelha de Malco e Jesus já tinha colado. E era isso que Jesus estava falando com ele. Se o meu reino fosse dessa terra, nós teríamos iniciado ali uma batalha, uma guerra. Meus homens, digamos assim, meus discípulos, não deixariam que eu fosse capturado, mas eles seriam capazes de dar a vida deles por mim. Mas o que vocês não entendem é que meu reino não é deste lugar. O meu reino é celestial. E muitas vezes nós esquecemos que Jesus ele não veio implantar um reino mundano, um reino carnal, um reino de posses, um reino em que aquele que tem um carro zero é abençoado, Deus está com ele, e aquele que não tem nenhuma bicicleta é um maldito.
deve estar pecando. Muitas vezes, irmão, nós somos empurrados para essa filosofia. E quando a irmã está internada, alguém diz, está em pecado. E quando a pessoa tem um problema no casamento, alguém já fala, pode olhar que tem alguma coisa errada. Nós somos empurrados para um sistema religioso em que não pode haver problema. Qualquer sintoma de problema, às vezes nós vemos, eu pelo menos, não sei se você tem esse hábito, eu às vezes assisto programas de televisão de pessoas que estão pregando, estão anunciando o Evangelho, que Jesus falou, aquele que não é contra nós, eles são por nós. Eles não são contra nós, eles estão anunciando o Evangelho, então eles são por nós. Eles também são a igreja de Cristo, também são o corpo de Cristo. E muitas vezes eu vejo as pessoas anunciando o Evangelho na TV e dizendo, se você está tendo problema, se você está tendo dívida, tem uma maldição na sua vida, deve ter um demônio na sua vida, deve ter uma obra espírita na sua vida, deve ter isso na sua vida. Levando aquelas pessoas que não estão tão preparadas a acreditar que realmente tem um problema na sua vida. Mas Jesus, ele nos disse, no mundo tereis aflições. No mundo as pessoas vão te enganar. No mundo as pessoas vão comprar de você e não vão te pagar às vezes. No mundo você vai ficar doente. Essa semana, quando eu estava indo para o hospital, eu não sabia que eu ia ficar internado ainda, é claro, né? E eu, no caminho, falei com a minha esposa, será que Deus usa uma doença para nos humilhar? Será que Deus usa uma enfermidade, uma dor, para que nós nos cheguemos mais perto dele? Será que uma doença é capaz de nos aproximar de Deus? Aleluia, Jesus. Será que uma dívida impagável é capaz de nos colocar de joelhos diante de Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Será que um problema sem solução é capaz de nos colocar perto de Deus? Aleluia, Jesus. E ela disse assim, amor, possivelmente sim. Uma doença vai te aproximar de Deus. Falei, então, que eu fique doente muitos dias. Porque não há nada melhor do que estar próximo de Deus. E se eu estiver me desviando do caminho do Senhor, e uma doença for me aproximar dele, que eu tenha essa doença. Que um acidente for me aproximar de Deus, que eu me acidente. Ontem um motoboy foi entregar uma entrega lá em casa, uma encomenda, e acabamos conversando, né? Não era para conversar, o motoboy entrega e sempre está com pressa, mas aquele motoboy não estava com nenhuma pressa, não sei o que foi aquilo, e nós começamos a conversar, e ele disse assim, rapaz, sabe que eu ia comprar uma moto, uma 300, há 2 anos atrás, eu ia comprar uma 300 há 2 anos, e a minha mãe falou comigo assim, meu filho, não compra uma moto, porque você bebe muito. E ele já era motoboy, mas no trabalho dele ele não bebia. Mas quando ele saía do trabalho, ele ia para as festas, para as farras e acabava bebendo. Então a mãe dele, e ele não ia de moto, a mãe dele não deixava ele com a moto que ele trabalhava. Então ele ia de táxi, ele ia com os amigos. E ele falou, não, vou comprar uma moto, uma 300, aí eu deixo a moto do trabalho aqui, vou sair com a minha outra moto. E a mãe dele falou, compra um carro. E dizer que um dia saiu de casa, falou, rapaz, não entendi nada, porque eu saí de casa para comprar uma moto, e voltei com um Gol. Eu falei, é mesmo, ele rapaz. E pouco tempo depois, eu saí, bebi, e sofri um acidente com aquele carro, entrei no meio do mato. Se eu tivesse moto, eu teria morrido. Mas eu só sofri umas escoriações, quebrei um monte de osso, tenho um monte de platina no corpo, cicatriz para todo lado, mas eu estou aqui, estou vivo. Eu falei com ele, rapaz, o primeiro
mandamento com promessa, você conseguiu obedecê-lo. Honra teu pai e tua mãe, e os seus dias na terra serão prolongados. Muitas vezes é isso que não está acontecendo. As pessoas não querem honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe é o chato. De novo. De novo. Poxa, mas eu não posso nem fazer isso? Não, você não. Mas todos os meus colegas fazem. Os seus colegas não são cristãos. Os seus colegas são tudo ímpios. Ah, pai, tem um lá que vai na igreja. Vai na igreja, mas não é crente. Não pode fazer. Não pode ir. Não pode participar. Infelizmente. Infelizmente, irmão, o reino de Jesus não é desse mundo. Não é. Não adianta. Não adianta. Ele não é desse mundo. Há pessoas que querem estar nesse mundo de qualquer jeito. Nem que for reencarnando 1000 vezes. Eu vou me reencarnar. Porque ele quer estar aqui. Eu não quero estar aqui. Estou aqui com uma coincidência que Deus ainda permitiu. Porque se ele ouvisse minhas orações, eu não estava mais. Que eu já falei com o Senhor e falo com frequência. Senhor, quando acabar minha missão nessa terra, o Senhor me leva. Me leva. Porque eu já estou cansado dessa terra. Cansado. Sabe o que é cansado? Mas não é cansado das pessoas, não. Cansado de ver que as pessoas estão cada vez mais sendo enganadas. O reino do mundo, das trevas, está sendo empurrado para dentro da igreja. Empurrado. Não estou falando de roupa, de veste, e nem de músicas, mas de pensamentos. Nós não conseguimos mais ter pensamentos cristãos. Pensamentos de quem não é dessa terra. Muitas vezes nós passamos o dia todo pensando só em coisas dessa terra. Nos preocupamos só com coisas dessa terra. Não nos preocupamos com nada do reino de Deus. Senhor, hoje eu não evangelizei ninguém. Não estou ajudando ninguém por céu hoje. Eu vou me preocupar com isso. Senhor, hoje a minha intimidade com o Senhor não foi legal ainda. Eu preciso orar mais. Preciso ler mais pelo menos 3 capítulos da Bíblia. E muitas vezes nós deixamos o tempo ir passando. E não colocamos as leis de Deus dentro de nós. Porque nós só vamos conseguir pensar as coisas de Deus, a vontade de Deus, ter uma mente cristã, uma mente de Cristo, quando essas leis de Deus estiverem entranhadas em nosso coração. Então nós vamos conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para nós viver. Porque Ele também nos fez muitas promessas nessa terra. Ele falou, não há aquele que deixe pai, mãe, irmão, que não receba muito mais ainda nessa vida. Ou seja, Deus, como diz a nossa pastora Fátima, Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Pelo contrário. É Ele quem nos dá a semente para plantar. É Ele que nos dá a semente. Muitas vezes nós falamos, eu vou honrar Deus agora. Não, meu filho, Deus já te deu primeiro. Você nasceu banguelo, careca e pelado. Você não está, ninguém está assim desse jeito aqui, do jeito que eu estou falando. Então Deus já te deu tudo. Tudo. E o reino dele não é dessa terra. Por isso, irmãos, às vezes eu falo com meus filhos, nós somos extraterrestres. Por quê? Porque nós, como disse o apóstolo Paulo, quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos transporta das trevas. Nós não sabemos, né? Nós estávamos vivendo nas trevas. Para nós, eu estava vivendo o quê? Você pergunta a alguma pessoa que está ali dentro do bar, rapaz, você está vivendo nas trevas? Ele não acha que ele está vivendo nas trevas, mas está. E nós também estávamos em outrora. Mas quando nós aceitamos Jesus, Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz.
Só em Jesus nós somos transportados para um mundo novo e passamos a ser parte do reino de Deus. Então passamos a não ser mais também dessa terra. Devido a isso somos extraterrestres. Irmãos, isso é a introdução que eu queria falar com vocês. O texto que nós vamos meditar mais profundamente é o 40. Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Salteador. Sabe o que é salteador, irmãos? Nessa época aqui, poderia dizer que é um ladrão. Mas um salteador, irmãos, é pior do que um ladrão. Um salteador é uma pessoa que antigamente as pessoas não tinham carro, não tinham aviões, não tinham moto. Eles viajavam a pé, no lombo do camelo, do jumento. Ou seja, era uma viagem muito lenta. Então, um cidadão para ir, por exemplo, daqui no Farol, se eu não me engano, são 50 quilômetros. 50 quilômetros. Muitas vezes levava 2 dias. Ou a pessoa saía de casa muito cedo e talvez chegasse lá em um dia, um animal bom. E o que o salteador fazia? Daqui lá em Farol, não tinha nenhuma casa. Era essa vila aqui e outra vila lá em Farol. Daqui lá não tinha nada, é só deserto, mato. E o salteador fazia o quê? Ele ficava na beira da estrada espreitando os viajantes. E ele ficava o quê? Na tocaia. E quando a pessoa menos esperava, ele dava um bote. Roubava, espancava. Lembra do bom samaritano? A história do bom samaritano é contada e no contexto alguém está caído e machucado. Porque ele também estava empreendendo uma viagem. E um salteador pegou, bateu, espancou, quase matou. E esse era esse rapaz, chamado Barrabás. Barrabás, essa palavra significa filho do Rabi. Filho do Rabi. E Rabi é o que, Monclair? Rabi é o mestre, é o ensinador. O filho do Rabi, Barrabás. O pai desse rapaz aqui, digamos assim, era uma pessoa que ensinava as Escrituras, ensinava a palavra de Deus. Talvez, se nos dias de hoje ele fosse um pastor, um pregador, um evangelista, um diácono da casa do Senhor. Era o filho do pastor, Barrabás. Era o filho do diácono, é o Barrabás. É o filho do missionário, da missionária, é o Barrabás. E esse camarada é salteador. Esse camarada está quebrando as leis, as regras da sociedade. E agora ele está preso. Irmãos, muitas vezes eu já tive o privilégio de visitar prisão. E quando você olha a lista das pessoas que estão lá dentro, você vai ouvindo lá João, Ezequiel, Emanuel, Isaías, Abraão, Mateus, Lucas. Você vai ouvindo. Joel. Você vai ouvindo aquela lista. Parece que a pessoa está lendo o índice da Bíblia. Começa a ler. Natanael. E você pensa assim,
Jamais um ímpio ia colocar o nome do seu filho de Natanael. Jamais um ímpio ia colocar o nome do seu filho de Abraão. As prisões, irmãos, estão cheias de Barrabás. As cadeias, os cemitérios estão cheios de Barrabás. Quem são esses Barrabás? Filhos de crente. Filhos de crente. Por quê? Muitas vezes eu fui de outra igreja, os irmãos sabem, antes de chegar no caminho das águas. E eu tinha o hábito de não me importar com a minha família, com a minha mulher e com meus filhos. Eu não me importava com eles. Com o que você se importava? Eu me importava com a igreja. Eu me importava com a obra. Eu queria que o culto estivesse abençoado, que as pessoas fossem bem recebidas, tivesse água, que o banheiro estivesse limpo, que a igreja estivesse organizada. Eu queria estar em todos os ensaios. Eu queria estar em todos os evangelismos. Eu queria estar em todas as visitas. A última coisa que eu fazia, quando dava tempo, que quase sempre não dava, era conversar com meus filhos e dar uma atenção e um carinho para minha esposa. Muitas vezes, irmãos, nós somos militantes da igreja. Não estou dizendo de Jesus, da igreja. E esquecemos que nós temos um rebanho precioso dentro de casa. E esse rebanho, muitas vezes, ele é negligenciado. Muitas vezes eu me preocupo se o irmão fulano de tal está lendo a Bíblia, se esse irmão, será que esse irmão ora? Será que esse irmão faz isso? Será que esse irmão jejuma? Eu me preocupo. Muitas vezes nem uma preocupação boa, talvez até uma preocupação ruim. Às vezes está se preocupando não por que é o bem do irmão, mas por que quer se meter na vida do irmão. E eu esqueço de olhar se as minhas ovelhas ali do meu pequeno rebanho que Jesus me deu lá dentro de casa. Minha ovelha, você leu a Bíblia hoje, ovelha? Ovelhinha, você orou hoje, ovelhinha? Você está orando para dormir? Você está orando antes de ir para a escola, ovelhinha? Ovelhinha, você está orando para você se alimentar? Ovelhinha, como é que está a sua vida com Deus, ovelhinha? Muitas vezes, irmãos, isso aqui que João Pedro falou sobre a dracma perdida, são pessoas perdidas dentro de casa, dentro da igreja. Mas muitas vezes as pessoas também estão perdidas dentro lá da nossa própria casa, dentro do nosso lar. Nós estamos ganhando o mundo para Deus, mas estamos perdendo nossa família. Quando eu vim para essa igreja, a minha mentalidade mudou muito. A minha mentalidade mudou. E o meu casamento ganhou uma vida nova. Meus filhos ganharam um pai. Minha mulher ganhou um marido. Porque há pastores, há pessoas que não se importam com a sua família. Eles querem sugar você. Irmão, tem evangelismo. Irmão, preciso de você. Preciso. Ele nunca te pergunta como é que está a sua esposa, irmão. Como é que está a sua família? E vai te sugando, igual uma cana. Quando acaba que fica só o bagaço, joga no lixo. Põe a outra cana no moe. E vai moendo. Isso não é obra de Deus, irmãos. Isso não é obra de Deus. Irmão, nós não podemos perder as ovelhas que nós temos dentro de casa. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos não é meu, varão, e nem é seu. É de quem? É do Senhor, porque ele está vivo, né? Herança ele só recebe quando a pessoa morre. O meu Deus está vivo. Então meus filhos são dele. E ele colocou na minha mão para que eu cuidasse. E quando eu oro a Deus, eu falo para o Senhor, Senhor, isso aí não é meu não, o senhor sabe, né? É tudo seu. Estou aqui só passando o olho. O senhor toma conta.
E aí Deus fala comigo, eu preciso que você cobre deles olhar a Bíblia. Eu preciso que você veja o que eles estão olhando na internet, que eles não têm idade para ficar sozinhos na internet nem na televisão. Eu preciso que você cuide deles para mim. Eu preciso que você converse com eles para eles orarem, falar comigo, para eles aprenderem a ter um relacionamento comigo. Aleluia. Eu preciso que você intervenha, você está aí para me representar. Glória a Deus. Você é meu embaixador na terra. Oh, Jesus. Eu preciso que você represente o meu reino de maneira adequada. Glória. Eu preciso que você vá lá no quarto desse jovem agora. Olhe lá o que ele está vendo no celular, vê se é bom. Eu preciso que você tire esse jovem de frente da televisão. Muitas vezes estamos perdendo nossos filhos dentro de casa, perdendo nossos filhos dentro da igreja. Barrabás, filho do Rabi, e era um salteador. Quando vemos a passagem lá de Ezequias, Ezequias era filho de Acaias. Acaias, segundo os historiadores, foi um dos piores reis que Israel teve. Acaias foi um dos piores reis de Israel. Para quem talvez não se lembre quem foi Acaias, ele foi o esposo de Jezabel. O homem que perseguia profeta, matava. O homem que ficou com inveja de Nabote por causa daquela vinha, até que o homem veio a morrer. Esse foi Acaias. Um homem que contraiu todo tipo de idolatria para Israel. Um homem que sacrificava aos ídolos dentro do templo do Senhor. Um homem que arrancou o altar de Deus e colocou um altar mundano dentro do templo do Senhor. Esse foi Acaias. Mas dele saiu um filho chamado Ezequias. E Ezequias destruiu toda a idolatria de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Limpou o templo. Devolveu o altar para o lugar. Restaurou o culto ao Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Não importa, irmãos, de onde nós viemos. Não importa qual é o nosso passado. Não importa se ele era filho do pastor, filho do Rabi, ou se ele era filho do Acaias. Não importa. Nós nunca vamos poder fazer um novo começo. Não tem como eu voltar 10 anos atrás e agora eu voltei e vou dar atenção para minha esposa, para os meus filhos, e nós vamos viver. E eu aprendi, agora eu voltei e vou tomar essas ações novamente, vou retomar minha família. Não tem como, irmãos. Fazer um novo começo é impossível, mas nós podemos fazer um novo final. Nós podemos começar hoje a fazer um novo final. Se até ontem eu não me preocupava com as minhas ovelhinhas de dentro da minha casa, a partir de hoje eu vou me preocupar. Não adianta só eu adorar o Senhor. Minhas ovelhinhas também têm que conhecer Deus. As minhas ovelhinhas têm que compartilhar dessa fé. Em nome de Jesus. Não desista, irmãos, da sua família, dos seus filhos. Glória a Deus. Sabe quem estava, irmãos, naquele público ali? Quem estava ali no meio daquelas pessoas que falaram, solte Barrabás, mate Jesus. Sabe quem estava ali? A maioria eram justamente os rabis, os escribas, os fariseus. Possivelmente o pai de Barrabás estava ali no meio e gritou, solte Barrabás, mata Jesus. Mas por que ele faria isso? Porque ele não desistiu do filho dele. Mesmo sendo um salteador, ele não desistiu da família dele. Ele não desistiu do filho dele. A fila dos que desistem é infinitamente maior
do que a fila dos que são derrotados. Então, se você desistir, você vai entrar com uma fila enorme de pessoas que desistiram. Enquanto a fila dos derrotados ela é muito pequena, ou seja, poucas pessoas que persistem são derrotadas. A vitória está na mão daqueles que insistem na batalha. Que Deus está contigo. Aleluia. Deus está com você, Ele quer te dar vitória. Oh, Jesus. Deus quer te abençoar. Sim, meu Deus. Não permita que o inimigo esfaleça a sua fé. Mas continue acreditando que Deus tem uma saída para você. Que Deus tem uma saída para a sua família. Que Deus tem uma saída para o seu filho, não importa onde ele esteja. Deus tem uma saída para a sua esposa, para o seu marido. O meu Deus é o Deus do impossível. Há pouco tempo, já estou encerrando, eu encontrei um amigo que na época eu estava com o meu casamento bem atribulado, né? Minha esposa já tinha ido procurar um advogado para fazer a separação e ela me ligou avisando, né? Na época eu estava fazendo um treinamento lá no Rio de Janeiro, então a gente quase não se via, porque eu trabalhava em Macaé e no meus dias de folga, no meu momento de folga, né, que era à noite, eu ainda viajava para o Rio para fazer um treinamento lá. Então eu trabalhava de dia na empresa, que ela tinha um escritório lá na época, tem ainda, e à noite eu saía da empresa e ia fazer o treinamento. Então a gente quase não estava se vendo. Aí eu dormia, às vezes eu pegava o ônibus e dormia em Macaé, já trabalhava o dia todo, então a gente não se via praticamente, apesar de morar na mesma casa. E ela me ligou, falou, eu fui no advogado, vamos separar, não tem como realmente e tal. Eu liguei para esse meu amigo, ele era da igreja Manancial, Francisco, e aí conversando, e aí como é que tá? Eu falei, rapaz, eu acho que meu casamento acabou. A minha esposa foi hoje num advogado para separar mesmo, né? Acho que não tem mais solução para esse casamento. Aí ele, outro dia eu conversando com ele, né? Ele falou assim, rapaz, aquele dia eu estava no monte, quando Deus colocou no meu coração para te ligar. Aí eu conversei com ele e falou, rapaz, sabe que para Deus não tem nada impossível. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei, realmente, eu creio nessa palavra. Eu confio, para Deus não tem nada impossível. A hora que ele bradar, o diabo vai cair por terra. Ele, então, vamos orar, rapaz, vamos orar que Deus vai restaurar seu casamento. Irmãos, e eu estava muito desanimado. Estava muito desanimado aquele dia. E os dias foram passando e ele ficou lá em oração. Eu mesmo estava muito abatido, eu quase não conseguia nem orar. E os dias foram passando e depois eu estive lá na igreja Caminho das Águas, né, com meu amigo Valdir, os irmãos, né, da nossa igreja. Ele foi lá em casa, na verdade, para me chamar para jogar bola e não me chamou para ir na igreja. Aí chama. Falei, não, esse dia eu estou ocupado. Ele, não, então vamos tal dia. Eu, não, esse dia também estou ocupado. Não, então vamos tal dia. Eu falei, não, esse dia... Aí no outro dia era ele que estava ocupado. Não ficava aquele negócio. Eu falei, rapaz, você está ocupado com o quê? Fala para mim. Aí ele falou assim, eu vou na igreja, eu vou no culto nesse dia. Eu falei, rapaz, você tem vergonha na cara não? Você veio na minha casa me chamar para jogar bola e não me chamou para ir no culto? Ele, rapaz, me perdoa, me desculpa, é mesmo. Então nós não vamos jogar bola e vamos no culto. Porque nos outros dias está tudo ocupado, nesse dia eu posso. Aí fomos lá e a partir desse dia eu tive mais ânimo, comecei a orar mais, comecei a buscar o Senhor. Glória a Deus. Buscar a face do Senhor. E Aleluia, Jesus. E Deus nos deu uma solução. Aleluia. Algo que, para mim, sinceramente, era impossível, não tem como. Como diz o outro, o caldo entornou, não tem como. Mas Deus, ele deu um jeito. Aleluia. Então, Deus, ele sempre tem uma solução. E esse período foi um período que Deus também usou para me aproximar dele. Sabe? E eu sou grato ao Senhor pelas lutas e tribulações que eu passei, que eu passo. Eu louvo o nome do Senhor porque eu estive internado essa semana. Eu louvo o nome dele porque eu pude
buscar a face dele naquele hospital, pude orar, pude ler a Bíblia. Às vezes, coisas que eu poderia fazer, mas se acaba criando outras prioridades, né? A prioridade é lavar o piso, a prioridade é assistir uma televisão, a prioridade é olhar um WhatsApp. E a prioridade nunca é Deus. Então, lá naquele hospital, nesses dias, eu dei a prioridade a Deus. E eu estou muito feliz que o Senhor abriu meus olhos para muitas coisas. Muitas coisas que às vezes está passando despercebido. Nós estamos dando prioridade para as coisas erradas, coisas que para nada servem. E vamos dar prioridade para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que o nome do Senhor seja louvado. Eu agradeço a minha oportunidade, de verdade.